A OAB Nacional vai intensificar a assistência às ações movidas pelas seccionais estaduais que solicitam a suspensão do uso exclusivo de peticionamento eletrônico nos 3 ramos do judiciário: estadual, federal e trabalhista, nas regiões onde problemas estruturais de telecomunicação dificultam o acesso à internet. O posicionamento da ordem foi reforçado depois que o Conselho Nacional de Justiça decidiu cassar uma liminar que havia sido obtida pela seccional da OAB de Pernambuco, suspendendo o peticionamento eletrônico exclusivo. A cassação de uma liminar obtida pela seccional da Ordem em Pernambuco, suspendendo o peticionamento eletrônico exclusivo, mobilizou a Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade questiona a decisão do Conselho Nacional de Justiça. O secretário-geral da OAB Nacional participou da sessão plenária do CNJ, representando o presidente Marcos Vinícius. Cláudio Souza Neto ressalta que é preciso conhecer a realidade de cada estado. Nós defendemos que os conselheiros do CNJ apreciem essa matéria do PJE em conformidade com a realidade concreta de cada estado. Um dia desses nós estávamos conversando com o presidente da OAB do Amapá e ele dizia que lá em vários municípios não há banda larga e que muitas vezes o escritório tem que contratar um serviço de rádio, um serviço às vezes caríssimo, pagando, ele mencionou o valor de R$ 1.200 por mês, para ter a possibilidade de atuar no processo eletrônico. Né? Porque o processo eletrônico envolve o peticionamento virtual, né? Peticiona pelo computador. E é necessário que a internet tenha condições para suportar a transmissão de dados, que às vezes é uma transmissão pesada, né? São documentos que são escaneados, enfim. Então, na implantação do processo do PJE, do processo eletrônico, é fundamental que as autoridades brasileiras tenham em vista a realidade concreta do país, que não é a mesma realidade dos grandes centros, né? Em diversos estados brasileiros ainda não há banda larga, ainda não há estruturação, ainda não há uma infraestrutura de telecomunicações suficiente para comportar o trabalho com o processo eletrônico. Este advogado trabalhista fala dos problemas que já enfrentou para fazer um peticionamento eletrônico na capital do país. Existem incompatibilidades, por exemplo, o tribunal adota uma determinada forma de TI, né? Ou seja, de informação, e os advogados podem adotar um outro sistema que não sejam compatíveis, né? Eu já tive um problema tanto no Superior Tribunal de Justiça como também no Supremo Tribunal Federal, ou seja, eu tive que sair do escritório, procurar esses tribunais para adequar os sistemas, certo? Através de um passo a passo, né, que foi me dado. Agora, será que para os advogados que não estão em Brasília, será que seria tão fácil, né, comparecer a um tribunal e realizar esse passo a passo? Acredito eu que não. É claro que quando todas as unidades da federação tiverem a infraestrutura adequada, o processo judicial eletrônico vai garantir celeridade ao judiciário. Todos nós apoiamos o processo eletrônico. Nós temos a compreensão de que o processo eletrônico ele desburocratiza, ele barateia a atividade advocatícia, ele reduz os custos do judiciário. O processo eletrônico só tem virtudes. Ele, inclusive, é ecológico, né? Porque nós não temos que gastar recursos ambientais escassos, como é, por exemplo, o caso do papel. Então, o Conselho Federal da OAB apoia o processo eletrônico. O que ele não pode apoiar é uma implementação apressada, assodada do processo eletrônico. A implantação do processo eletrônico, ela tem que ser uma implantação prudente, tem que ser uma implantação realista, que tenha em vista como, de fato, o judiciário se organiza em todo o Brasil e a advocacia se organiza em todo o Brasil. Então, em alguns lugares, o cronograma deverá ser um cronograma mais estendido, justamente para permitir a inclusão dos colegas que agora
tem o seu contato inicial com o processo eletrônico. Certos tribunais, eles pacificaram a questão, né? Ou seja, somente o peticionamento eletrônico é válido. O processo eletrônico ele é salutar, ele veio para ficar, ele já está disposto nos códigos infraconstitucionais de processo, ou seja, ele deve ser utilizado no nosso país, mas você agindo de uma forma que eu reputo apressada, né? Ele só trará mais problemas ainda, né? Ou seja, você exigir que somente esse sistema seja hoje utilizado, excluindo, né, as formas de peticionamento manual ou até mesmo via escrita, né, via petição física, ele na realidade ele se torna prejudicial. A quem? A própria população, que não vai ter o acesso à justiça que merece e que é previsto constitucionalmente. A OAB Nacional vai reforçar a assistência às ações movidas pelas seccionais estaduais, requerendo a suspensão do uso exclusivo de peticionamento eletrônico na Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Várias outras seccionais do Brasil ajuizaram também medidas junto ao CNJ, propuseram medidas junto ao CNJ, o próprio Conselho Federal da OAB vem propondo medidas junto ao CNJ também, e esse tema voltará a ser apreciado por aquele colegiado. Temos atuado junto ao CNJ, mas não só, também junto às direções dos tribunais. Tivemos, por exemplo, semana passada, com o ministro Reis de Paula, que assumirá a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro Reis de Paula já revelou a sua sensibilidade para esta questão, já revelou a sua compreensão de que a implantação do PJE não pode ser uma implantação assodada, uma implantação que não dê conta também das condições concretas dos diversos estados brasileiros. E já se comprometeu com a adoção de um cronograma mais razoável, mais prudente de implantação do PJE. Então, o Conselho Federal tem tido essa atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de levar aos conselheiros cada vez mais informações concretas, informações práticas do que está acontecendo em cada estado, e também tem buscado se comunicar com a direção dos tribunais, no sentido de levar essas mesmas informações e de obter das autoridades judiciárias que a implantação do PJE seja uma implantação realista, prudente e que efetivamente dê conta das diversas realidades regionais que são muitas vezes de dificuldade, de ausência de infraestrutura digital, de comunicações capaz de dar conta das necessidades do PJE.